As cidades estão bonitas, as cidades estão recuperadas, as cidades estão modernas, são cosmopolitas, cheias de turistas, agradáveis, mas as pessoas vivem onde? É porque nas cidades as pessoas não conseguem viver, porque não aguentam pagar a renda e não conseguem comprar casa. Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. Há freguesias onde há mais casas em alojamento local do que a habitação. E nós somos os radicais. E radical é quem quer defender o direito à habitação e uma casa para as pessoas morarem. Radical é pagar 1.000 euros por uma cave em Lisboa, quando o salário mínimo são 700 euros. A escolha é muito clara. É o negócio acima do direito à habitação ou é o direito à habitação acima do negócio? A última casa da minha vida, pensei aos 70 anos. A febre especulativa apoderou-se da cidade. O deslumbramento turístico, uma série de privilégios e o tal Airbnb tomaram conta das ruas e dos prédios. O nosso foi vendido a uma sociedade financeira. Sorrimos entre vizinhos. Deram-nos uma semana para o direito de opção. Quem tem milhões para comprar o prédio? Nenhum de nós. Olha, eu vivi nesta rua essencialmente 20 anos. Em si, na freguesia, cerca de 40 anos. Recebemos uma carta, todo o prédio, a dizer que íamos ser postos na rua daqui a 6 meses. Tínhamos uma vizinha que morava num quinto andar, que é umas águas furtadas, e essa senhora nasceu neste prédio. Na altura tinha 90 anos, nasceu neste prédio. Pois mesmo assim, a senhoria podia a mandar embora. Pós 2009, há um conjunto de leis que foram surgindo e que foram alterando as condições políticas e a regulação normativa, digamos assim, da cidade, no sentido de gerar condições propícias ao aparecimento destes fenómenos. Desde já, por exemplo, a Lei do Alojamento Local de 2014, que foi uma lei profundamente neoliberal, muito desreguladora do ponto de vista do alojamento local e permitiu que este tipo de alojamento proliferasse pela cidade um pouco e por todo o país, sem qualquer tipo de regulação ou controle. Depois temos a nova lei do arrendamento, 2012, e é uma lei que efetivamente, para além de enquadrar o despejo, algo que também é inédito na história das cidades contemporâneas, veio de facto agudizar a liberalização do mercado de arrendamento, algo que já se vinha a desenhar desde os anos 90. Essa neoliberalização no mercado de arrendamento permitiu que as rendas escalassem para valores verdadeiramente proibitivos, sem qualquer nível de limite, coisa que não é comum em outras cidades europeias. E, portanto, isso permitiu também, por exemplo, terminar os contratos antigos que existiam em bairros como este, o bairro de Alfama, e, portanto, milhares de casas que estavam afetas ao alojamento e ao arrendamento de longa duração de pessoas mais pobres, os idosos, os imigrantes, até quiçá estudantes, etc., e mesmo famílias mais pobres, o que aconteceu foi que esses contratos terminaram e, portanto, desbloqueou-se aqui uma grande quantidade de propriedades. Houve também uma série de incentivos ao investimento imobiliário, nomeadamente aos fundos de investimento imobiliário, isenções fiscais dadas pelo governo a estes fundos, de forma a agilizar as dinâmicas do imobiliário. 60% do edificado do bairro está direcionado para o alojamento local. A Câmara Municipal de Lisboa, que era dona de mais de metade dos prédios da Alfama, vendeu uma grande parte. O bairro da Alfama já teve mais de 20 mil eleitores. Hoje a Alfama tem 1.000 e poucos eleitores. Tudo que a Câmara vendeu é para alojamento local ou para alojamento para turismo. Eu vim para aqui há 47 anos. Vim morar para o terceiro andar. Então o senhorio depois nessa altura fez-me uma proposta se eu queria vir cá para baixo para o resto de chão e eu disse-lhe que não ia lá para baixo porque eu já sabia o que é que eles estavam à espera, era de me apanhar cá em baixo. Não, Dona Irene, eu estou-lhe a dar a minha palavra de honra que a senhora fica tudo como está. A senhora só muda do terceiro andar para o resto de chão, mas o seu arrendamento fica tudo como está. É assim, eu tinha feito uma operação aos joelhos, tinha posto uma prótese em cada joelho, eu já me estava a custar muito a subir o terceiro andar, ir às compras ter que subir o terceiro andar. Eu pensei bem
tive uma conversa com ele e pus-lhe bem se era assim que ele queria. Ele disse-me que sim, que eu podia estar descansada, que ficava tudo como está. Eu fiquei bem a pensar no assunto, até que depois disse-lhe que sim, que aceitava a proposta dele. No fim de eu cá estar em baixo, tive lá um mês ou coisa assim, aparece-me com um papel que era para eu assinar. Eu disse-lhe, ele, não, eu já disse assim, vinha cá para baixo, mas que não assinava nada. Não, dona Irene, você pode assinar, que isto é só um protocolo a dizer que a senhora que vem do terceiro andar para o resto de chão, mas fica tudo como estava. E eu vou dizer assim, então eu fico com isto e eu vou ver, vou ao advogado, para ver para eles lerem isto e para ver o que é que eles dizem. O que é que lhe disse? E então o advogado, eu não fui ao advogado porque eu não tinha dinheiro para o advogado. Para ir à Segurança Social, ele queria aquilo muito depressa porque ele queria era aquilo assinado. Disse-me logo que eu não podia demorar muito. Fui à Associação dos Inquilinos, na Associação dos Inquilinos disse que eu me tinha que fazer sócio e tinha que pagar 75 euros. Eu vi-me ali encostado entre a parede e a espada, até que assinei aquilo. Ora, eu não percebo nada de leis, não percebo nada daquilo, que eu lia algumas coisas daquelas, tenho a segunda classe, o que é que eu percebo daquelas leis? Não tive ninguém que me ajudasse e assinei aquilo. Eu assinei, mas eu não sei o que é que assinei. Até podia ter assinado a minha certidão de óbito. Foi o que eu assinei, uma certidão de óbito, para me porem na rua. Ele, assim que eu assinei aquilo, ele vendeu logo a casa outra vez. Entretanto, chegou-se, aproximou-se do fim do contrato, ele mandou-me logo uma carta a dizer que eu até dia 28 de fevereiro de 2020 ou 21 tinha que deixar a casa. Eu fiquei para morrer, não? Poucas semanas depois, chegou a carta. A nova sociedade opõe-se à renovação do contrato e tem de sair dentro de poucos meses. Bate-me o coração. Acordo angustiada. Vou à Associação de Inquilinos Lisbonenses e fico a saber que não tenho direito nenhum. Mas nenhum. E que podem pedir 4 vezes a renda que pago, o que é impossível para mim. E que tudo o que fiz de melhorias na casa fica para os outros. Estamos, na verdade, quando comparamos a situação de turistificação e de alojamento local entre Roma, Berlim, Londres, Paris, Veneza e Lisboa, Barcelona também, eu dir-vos-ia que nós já ultrapassámos todas estas cidades, só estamos atrás mesmo de Veneza. Fui à Junta de Freguesia pedir ajuda e me passasse um documento porque a Câmara arranjava-me uma casa se eu comprovasse que morava na freguesia há mais de 10 anos. E a Junta de Freguesia passou-me um documento em que eu morava há 8 anos na freguesia. E eu disse, isto é impossível vocês passarem-me este documento, porque ainda há meia dúzia de anos, esta mesma Junta passou-me um documento em que eu morava aqui há 30 e muitos anos. Por isso é impossível. Pois, mas é o que nós estamos autorizados a passar. Mandou-me preencher a documentação. Depois disse que naquele concurso já não podia ser, que seria no próximo, e depois eu disse-lhe, doutora, mas isto é uma emergência, tenho dias para sair de casa. Sim, eu compreendo, nós estamos a tratar do seu assunto. Bem, a verdade é que se passou os 6 meses e nunca trataram de nada, porque não havia nada para tratar. Eu ao fim de 6 meses não tinha casa ainda. E um dia aparece-me um senhor a bater à porta a dizer, "It's my house." Eu disse, o quê? "It's my house." Pois filho, não sei o que é que tu queres, mas deves ter razão. Esta é a minha casa. Se é a tua casa, é o problema teu. Eu daqui não saio. Saio quando tiver que sair. E foi precisamente. Saí quando tive que sair, quando arranjei casa. Não ia viver com o cão e com a gata para debaixo da ponte, e muito menos com a minha mãe, que já é uma senhora de idade. Desde me mandar fechar a água, de me quererem empurrar para as escadas abaixo, porque queriam que eu me fosse embora, e eu disse sempre que não me ia embora. Fizeram uma vida negra. Durante alguns 5 ou 6 anos fizeram uma vida negra. Ora, o bullying imobiliário foi um fenómeno que sempre existiu, de certa maneira,
e consiste, digamos, numa violência sistemática, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, que é exercido geralmente pelo senhorio junto dos inquilinos. Desde caixas do correio que são violentadas pelos senhorios, para roubar, por exemplo, os envelopes com as reformas dos idosos que lá vivem, desde a retirada das escadas de entrada de um edifício, desde o caso que aconteceu aqui com um casal que vivia aqui abaixo no pátio do Carrasco, em que eles saem num sábado de manhã para ir às compras e depois de muita insistência do senhorio eles decidem não sair da casa e, portanto, o senhorio, sem qualquer ordem de despejo, sem qualquer informação do tribunal, opta por chegar à casa, sabendo que eles, portanto, estava à espreita, não é, à espera que eles saíssem, e, portanto, muda a fechadura, corta, dá ordem de corte naquele dia, naquela hora, à água, ao gás e à eletricidade, e, portanto, a família, quando chega com as compras e com as crianças, não consegue entrar em casa porque tudo foi mudado. O direito à habitação é um direito humano básico, não é? E, portanto, nós estamos a coartar precisamente esse direito quando agimos desta forma. O bullying imobiliário é criminalizado em Portugal. Começou então o percurso do horror. Buracos mal cheirosos e deprimentes a mais de 1000 euros. Outros em que mal cabe uma cama. Divisões interiores sem luz. Contratos de 1 ano. O despejo mata a confiança, a esperança, a paz e o sossego, a alegria de viver. Mata o presente e o futuro. Adoeci. Pensei, desta não escapo. O capitalismo selvagem venceu-me. Que a minha mãe aqui era totalmente ativa. A minha mãe saía às suas compras, ia ali ao café, tomava o seu cafezinho, depois ia ao talho, ou ia aqui, ou ia acolá, e havia sempre uma conversa pelo meio. Fomos para o Barreiro, a minha mãe deixou de ter aqueles conhecimentos, começou-se a isolar em casa, começou a estar pendente de tudo e de todos, e hoje é uma mulher que está acamada. A minha mãe, desde que saiu daqui, nunca mais foi a mesma mulher. A minha mãe nunca mais foi a mesma mulher desde que saiu daqui e foi viver para o Barreiro. E então senti-me enganada e fui com ele para o tribunal. Senti-me mesmo desesperada, deu-me vontade mesmo de acabar comigo. Porque eu não tenho para onde ir. Para onde é que eu vou? Agora com 70 anos. Nem tenho para onde ir, nem tenho rendimentos, eu nem para pagar um quarto eu tenho. Quanto mais para pagar uma renda. Então para onde é que eu vou? Vou para a rua? Eu nem me quero estar a lembrar, eu nem me quero estar a meter na cabeça que me tenho que ir embora daqui. Morro depressa. Se eles me põem daqui para fora, eu morro depressa. Ando tão triste, que não tenho vontade de nada. Não me apetece sair da minha casa, só a lembrar-me que um dia tenho que deixar a minha casa é uma tristeza. Deito-me a pensar nisso e levanto-me a pensar nisso. Para onde é que eu vou? Se o juiz me dá ordem para eu ter que deixar a casa, para onde é que eu vou? Só porque fui enganada por aquele malandro. Eu gostava que alguém deitasse a mão a esta lei, porque se não fosse esta lei que a Cristas arranjou, porque quem arranjou esta lei foi a Cristas, e não haver ninguém que acabe com esta lei. De porem as pessoas na rua para vir só para aí a estrangeirada. Eu não sou contra os estrangeiros, sou contra é porem as pessoas na rua para alugarem as casas só aos estrangeiros. Entra, sai e entra, e as pessoas vão para a rua com uma mão atrás ou outra à frente. Em Geneve, os meus amigos vivem em alojamentos arrendados, seguros, tranquilos. Não é uma ficção. Em democracia, há alternativas à ganância e à especulação. E assim vai a vida para nós, os que já não podemos emigrar nem mudar de percurso. Só se for esperar pela morte. E o que acontece a quem tem rendimentos muito baixos? Tudo isto depende da regulação que o Estado e as autoridades públicas podem incutir nos territórios. Se efetivamente existir o outro cenário, um pouco mais positivo, e poderá desenvolver-se, nomeadamente, a Câmara Municipal
e outras autoridades públicas conseguirem fazer um investimento suficiente, sobretudo em habitação, mas também em regulação turística e em ordenamento turístico, no sentido de apaziguar o fenómeno. Portanto, se nós, por exemplo, como já foi feito a partir de 2019 por Lisboa, criarmos zonas de contenção, onde bairros que tenham mais de 20% não possam registrar aumentos de alojamento local, portanto não possam abrir mais unidades de alojamento local, estamos a contribuir para um reequilíbrio do território, um reequilíbrio funcional. Se efetivamente nós, portanto, aumentarmos, por exemplo, a oferta pública de habitação e quer para a habitação própria, quer para arrendamento acessível, estamos a garantir também aqui um equilíbrio, uma atenuação dos preços, dos valores das casas, não é? Porque estamos a aumentar a oferta pública e, portanto, isso refreia um bocadinho o ímpeto especulativo do mercado privado. Nesse sentido, o que vai acontecer é que a situação poderá tender a melhorar para as comunidades locais. Aliás, o problema da habitação não é um problema da Câmara Municipal de Lisboa. O problema da habitação é um problema nacional, é um problema do Governo. Na maneira como estas coisas estão, com a lei que o Governo não quer alterar, isto só se resolve com habitação social. E neste momento não há habitação social. Nós só temos 2% de habitação pública. E só com habitação pública é que estes problemas se resolvem. Porque ninguém ganha dinheiro para pagar 600, 700, 800, 900 euros de renda. Ninguém tem dinheiro para isso. Porque o salário mínimo não chega para isso. Tantos anos a falar pela calada, só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida barada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida barada. Ai, só há liberdade, a sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade, a sério, quando houver liberdade de mudar e de decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir.